Eu pensei que ia fazer um friozaço delicioso hoje, já está esquentando. Olá, bom dia. Então, fiquei sabendo ontem em casa, a colega chegou, ela estava aqui no campus, mas eu não tava, nem sabia que tinha congregação aberta, senão teria vindo aqui. Qual que foi a treta? Ah, sobre as puxações. Só que não ficaram nisso, sabe? Então, é referente ao luau da sexta-feira? Isso, essa conversa toda? Não? Foi no sábado, né? Foi sábado? No festival da universidade aqui. Ah, tá, foi sábado. Tá. Aí falaram que disso, que nesse dia que teve tudo isso, eles tiraram a foto de pichação no ano passado. Pois é. Tudo bem, tem uma certa bagarinha com o pessoal do show de Vinx, não sei se mas aí começou a falar mesmo que teve traços, sabe? Aí voltou a noção de greve, recolhendo assim, sabe, tá? E eu tô também. Não digerir ainda. Não. Então eu fiquei sabendo, sim, o pessoal puxou lá dentro do CCI, e aí o pessoal ficou cabreiro e tal, eu tô imaginando o que aconteceu. Tá? Eu acho que a pichação é uma forma legítima de manifestação. É uma outra perspectiva estética, até, do que é imposta pra gente. Agora, eu não sei, eu não entendo, eu tô por fora, assim, mas eu fiquei sabendo mais ou menos por alto ontem, você me falando agora, o pessoal puxou o CCI, isso mesmo. Então, o CCI, eu não vi foto do CCI, mas o que aconteceu lá é que eles deixaram assim, como cerveja pequeno, sujado. Ai, que era filho. Aí, meu, mas em relação ao resto das pichações, foi todo o prédio, mas não aconteceu tudo num dia só. Sim, olá, bom dia, tudo bom? Como vai? Já veio vindo assim, aí eles resolveram tacar tudo no livro. Ah, imagino. Aí ficou na história do encaixo. Aconteceu, sabe? Não sei o que, porque um funcionário tirou licença de saúde no fim da hora. E aí reduziu o número de pratos à noite. Aí o pessoal comigo, né? Sim. Aí eles entraram, não entrou. Aí já aconteceu isso. Aí depois eles tiraram o funcionário no serviço de realização, ficou sem funcionário. De novo. Só tinha 11 tickets para vender. A pessoa entrou. 11? É de uma obviedade, né? A galera quer comer, tem 11 tickets. Até porque... Aí, sobrou. Só no intervalo. E tirou 50 pratos. 50 pratos. É fácil, óbvio. A resposta é fácil mesmo, concordo. Logicamente. E aí, nossa, ficou isso. Aí depois... aí voltou o povo para a professora. Conheço poucos professores aqui, na verdade. Bom dia. Estou contando para eles. Importantes informes. Eu vou chegar lá para gente. Os trabalhadores pesquisados trabalham Que mundo ele tá, hein? Eu chegando na tarde da professora lá. Aí ela chegou e falou, nossa, não sei que tarde, que momento que teve essa divisão entre professores e alunos, na última outra Aí juntou toda uma galera, aí começou a envolvimento de greve.
Tinha vindo aqui, eu tava aqui em Marília ontem. Aí eles olham, gente, eu só peço uma coisa, não façam isso de novo esse ano. Aí todo mundo olhou assim, tipo, Chega a ser até infantil, né? Muito infantil, muito. Na hora que ela falou isso, ela ficou assim, ó. Não, porque a gente trabalha quando a gente tem. Mas olha, vocês estão vendo? Isso aí e outras cositas más, certamente vocês vão ver aí no decorrer do ano, isso acontece entre vários motivos. Um deles, para não ser absolutista dogmático, o caralho é quatro, né? Por vários motivos. Um deles é aquela concepção de que luta de classes não existe mais, é entender a sociedade sem conflito antagônico, é tipo assim, é um mundo cor-de-rosa. Cor-de-rosa não para não ser machista, mas é um mundo harmônico, né? Ou seja, as pessoas estão pingando sangue aí fora, a coisa é feia a situação. Eu sei de lá que não chorar. Aí retomaram no assunto que em 2010 de lá nossa, eu quis morrer com isso aí. Sim. Aqui, ó. Tiraram. Ali, tava ali. Ali, tiraram. Sim. Aí quiseram focar na primeira vez que veio, o assunto não tinha nada relacionado ao modelo adulto. Aí focaram nessa parte. Aí uma galera corrigindo os deles, às vezes, fazendo crítica. Sim. Foi o dia que eles acharam. Sim. Porque isso veio à tona pelo fato de que estavam alegando que as instituições no DA não deveria haver estudo ilegal. Só que o DA é um espaço voltado para os estudantes, que eles fizessem, continuem fazendo o que eles bem entenderem. Sim, quem delibera ali são os estudantes. Prioritariamente. Até foi dado a eles. Foi passado, não sei se está em papel legalmente, mas foi dado. É conquistado, a expressão é conquistado pelos estudantes. Passa isso, quando reclamaram sobre as questões, demais, aquele negócio, tava pensando da terra, eu tava me calando. Eu tava falando pra ele, nossa, só faltou colocar aqui denúncia. Eu me senti na delegacia, assim. Mas acho que isso é para dar pressão em vocês do primeiro ano, sobretudo. Mesmo porque eles fizeram uma lista pra quem entrar na festa, então a gente ficou assim, né? Vendo aquelas fotos assim, de Mas aí, voltou isso à tona, e a galera meio que, tipo assim, não sabia como sair dessa, pegaram e colocaram a seguinte proposta. Quando áreas rápidos, todos têm uma reserva de 7 mil, para que eles promovam festas, integrações, etc. Parece que esse ano não ocorreu, né? Não sei porquê, se não foi parte dos alunos, não foi por parte da reitoria. Alguma coisa aconteceu. Aí um G levantou e falou assim, então faz o seguinte. Não sei, ele já começou muito bem, ele mostrou pra gente sim, que o anarquismo mas enfim, ele falou assim, olha, tem uma proposta. Por que vocês não pegam esses 7 mil reais, comprem tinta, pintam a universidade e o que sobrar vocês trazem uma tudo de volta. Aí ele faz qualquer coisa na parede pra vocês. Isso é deboche, né? Isso é coisa típica de quem não tá afim de debater. É deboche, isso aí é... Como se aquele desenho não tivesse ficado com fez, como se aquele desenho não tivesse o objetivo dele é se a questão resolver tudo, vocês pegam esse livro e traz. Assim, cala a boca de todo mundo, né? Então vai ficar quietinho. Aí eu assim, nossa. Primeiro que ela fala dele, pode fumar maconha assim, eu não quero fumar maconha, você chega no lugar. Nossa, esse carinho desceu pau. Então assim, sabe o que acontece? Não é questão de desenho. Teve toda uma crítica por trás disso. Ele veio com um objetivo, não é simplesmente pegar o dinheiro e trazer o apoio. Que absurdo é esse? Aí veio um cara, não sei se cara era e veio e debateu a proposta. Ele é o pessoal que pinta, entendeu? Ele é o pessoal que pinta, Ele achou um absurdo a proposta. Até ele achou um absurdo. Funcionário. Sim. Bom dia, pessoal, bom dia. E eu já quero que só me eu quero que hoje vai ter assembleia. Principalmente a Clementa falou que também teve uma fala ele colocou o direito de fala não ela falou que o último que falou eu também chamei Pensa, hein? Eu acho assim. Não, e nessa hora melhor que o professor esperou, né? Então, tipo assim, um funcionário terceirizado, porque até o ano passado um funcionário e rebater na sala do cara que trabalha dos terceirizados, trabalha tantos anos. Professores, ele vai rebater essa palavra, ele pode até trabalhar tantos anos, mas havia muita gente de terceirização
frequentando as aulas do cálculo que não tinha estudos, não tem um salário igual, eu tipo, foi rebatendo isso. Aí, inclusive, fez uma denúncia na prova do olha, eu estava lá com responsabilidade, que não estava frequentando mais as aulas como foi passado, que eles foram proibidos, né? Que ela disse que foi orientada a se retirar das aulas. Aí as aulas, nossa, aí as professoras falaram, mas quem orientou? Fala aí pra gente quem orientou. Aí eles pensaram, olha, todo respeito, eu não vou denunciar, falar que foi, porque é o seguinte, não é você e nem eu que perdeu tudo. Nossa, na hora, todo mundo deixou o microfone sair. Na hora. Bom dia, bom dia. Não, eu perdi esse debate. Não. Só que o fato é que eles tentaram botar uma pessoa enorme, tipo assim, como está na lei, não se pode delegar patrimônio público, e os alunos não se decidirem hoje, todo mundo vai decidir por causa do namoro. Eles vão usar a lei de tipo. Ele colocar aquela pressão, sabe? Eles vêm resolver a fala da Cláudia, né? Vocês estão querendo discutir parede enquanto o prédio cai a comida, ninguém discute sobre isso. Aí, a segunda coisa que o cara fala do dinheiro, então utiliza isso para tudo. Eu não levantei a fala porque eu ia provavelmente ouvir essa foto, né? Interessante. Mas eu falo assim, mas gente, a assunto do prédio priori não era prédio de sei, eu acho que vocês tiveram a previsão na minha forma. Eles tentam pensar coisas assim para ver se por isso que toda a primeira aula, todas as aulas, eu sempre vou falar de luta de classes, né? Não dá para ignorar um troço desse. Isso aí está pipocando. Aqui dentro, ali, enfim, toda a sociabilidade, né? E quando a gente ignora esse conceito vital para entender o mundo que a gente vive, a gente acaba correndo o risco de fazer análises super frágeis. Para eu já começar a aula aqui bem educadamente, análises super frágeis, né? Para não falar assim, uma merda de uma análise de toda a sociedade que não dá conta de explicar a sociedade, simplesmente assim. É tudo, né? E quando você vai para um debate e aí começam a usar do deboche, eu não sei, mas eu estou fazendo uma fala geral. Quando se usa do deboche, olá, bom dia. Ou é porque você não tem argumento mesmo, né? Ou você não tá, você até possa ter, mas não está afim de debater. E outra, você entende que a tese colocada, ela deve ser refutada da forma mais vil possível, que ela vai vencer a sua antitese, né, a sua contraproposta. E aí você usa o deboche. Né? O deboche não é algo, eu diria, não é algo revolucionário, e mesmo para aqueles que não defendem nada de revolução, não é um comportamento, não é o melhor comportamento, né, de uma sociabilidade. Eu acho que o deboche é coisa de gente fraca. E aí eu estou reivindicando Nietzsche mesmo, fracos. Muito ingênuo, muito cínico, ou muito engraçadinho. Mas não dá pra falar que é muito ingênuo. A professora de filosofia, ela levantou e tipo, faltou o cara. Porque essa proposta que tinha que ser feita mesmo. Uma proposta brilhante, inclusive eu ia propor isso. Eu acho que ingenuidade não tem nada. Que a ingenuidade, eu acho que, mas muito raramente, ela atravessa aquele portão ali, né? Não, e o que mais vai te explicar, e aí, o que você vê a situação, não sei o que, sabe? Cada hora eles falam uma coisa, nossa, aí o povo fica louco. Aí a importância é a necessidade de organização centralizada, né? Ou seja, o movimento faz pautas. A pauta da congregação aberta são essas, certamente não é o movimento que coloca. Nós vamos fazer o debate nesse direcionamento. Acho que a unidade de ação é extremamente importante para isso aí. Falaram que a gente deve um fórum para poder discutir as coisas, porque não tem diálogo, numa reunião eles resolvem coisas que, sabe? A verdade, bem da verdade, bom dia. É meio complicado falar bem da verdade, né? Dá a impressão que sou o cavaleiro da esperança, né? Mas assim, em sintonia com o nexo histórico, pelo menos que a gente consegue entender, está todo mundo apavorado com o fato do ano ser um ano que promete ser, já está sendo na realidade, não é que promete ser, um ano de luta pra caramba, né? E aí também muito desesperado com a greve. Não são poucas pessoas que eu cruzo no corredor e pergunto, professor, você acha que a greve já vai começar agora em abril? Professor, você acha que a greve vai começar em maio? Nem mundo está pipocando, falando desde aluno, a professor, funcionário, todo mundo, aquela tensão, ou seja, vai ter greve? Sol vai aparecer ali em qualquer momento do dia? Eu acho que sim, né? Não é a mesma lei que rege a natureza social. Sim, ou seja, já está acontecendo, né? Então provavelmente vai ter greve, não tem bola de cristal, mas tudo indica que vai ter greve, evidentemente. Todo mundo está preocupado com isso. Né? É muito engraçado,
Gente, mas por favor, não façam aquilo de novo igual ao ano passado. Não façam. Talvez aí nesse ponto resida uma certa ingenuidade. Nossa, vamos tentar o diálogo. Vamos nos unir. Porque o Estado ele quer dialogar, né? Eu não vou falar dos seus lacaios que pedem dialogar com o Estado, vou falar do Estado de forma geral mesmo. O Estado quer dialogar. Mas qual que é o diálogo do Estado? A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que o Estado é o único que pode usar um 38 para dialogar com a gente. Se eu quiser conversar com o Estado e pegar minha Kalashnikov, eu vou ser preso antes de abrir a boca. Eu não posso. O único autorizado a usar da violência, eu não estou nem falando do uso da violência, mas de portar armas, etc., que estou querendo dizer que o uso da violência só é uma coisa delegada ao Estado, né? E aí o pessoal tem todo esse discurso, né, de, olha, precisamos dialogar primeiro, esgotar, desculpa, eu não estou querendo fazer deboche, né, mas é uma situação irônica. Temos que esgotar, como é que fala a linguagem institucionalizada portuguesa? Temos que esgotar as vias institucionais do debate democrático com o Estado. Não, desculpa, amigo, vamos começar. Aula de massinha número 1. O Estado é criado para poder colocar a ordem de um grupo sobre um outro grupo. Então já começa com violência, não tem debate harmônico com o Estado. Isso é uma ideologia muito grande que a gente é educado a desde pequeno, reproduzir. Ou seja, olha, eu vou buscar as vias institucionais. Opa, peraí. O que são as vias institucionais, se não as vias do próprio Estado? E o Estado, ele nasce para oprimir. Vocês vão estudar Thomas Hobbes aqui, vocês vão estudar, ou sei lá, até os mais românticos iluministas como o Rousseau, né, vocês vão ver que o Estado, ele é criado por um grupo. Eu acho que até o sociólogo mais reacionário, até o Delfim Neto concorda com isso. Né? O Estado é criado por um grupo que vai ser hegemônico em relação ao mando, ao restante do grupo. Vou começar a aula aqui com o Silvio Marion, né? Vou tentar fazer a ponte, né? Desse debate aqui, já que está saindo de uma forma meio natural. Então, acreditar que o Estado defende os interesses de todos é de uma ignorância política. Assim, ó, é um ledo engano, é engano infantil. Né? Por mais conservador dos sociólogos, por mais conservador dos historiadores, né? E negar a origem, toda uma tradição, toda uma bibliografia, não é só o que está escrito em livros, né? Toda uma tradição de estudos sobre o Estado, e negar que o Estado nasce da ação violenta de um grupo impondo-se a outro grupo, é de uma ignorância intelectual que não deve ser poupada, não tem que se fazer concessão nenhuma intelectual. Agora, ignorância, né? Não é bem assim nesse sentido, mas eu quero dizer o seguinte, não é bem ignorância intelectual muitas vezes, né? Defesa, conservação, por os conservadores, de uma ordem ideológica do Estado burguês. Hoje o Estado burguês, né? Nem sempre foi. E aí eu acredito que tem que fazer um debate institucional, pedir, mandar documento. Isso aí é tudo jogo do Estado burguês. É jogo do Estado burguês, né? Justamente para poder travar o movimento. Observe comigo. Se não vejamos, porque não basta também fazer uma fala dogmática, a gente tem que colocar isso à prova, a demonstração, para ver se a tese se sustenta de pé. Vejamos. Hipótese. Situação imaginária. Estamos aqui em movimento, beleza? De professores e alunos. Professores e alunos. Vou ser mais genérico. Trabalhadores em movimento estudantil. Aliança Operária Estudantil, beleza? Suponhamos que está sólido, etc. Não está sólido. Suponhamos. E vamos entrar em greve. Entendemos que falta muita coisa, e etc, e etc, e etc. E aí, primeiro, então vamos seguir o discurso, vamos ver se ele mantém em pé. Vamos buscar o diálogo com o Estado. Vamos fazer, então, um requerimento e vamos mandar para a direção. Nós, professores, via nosso sindicato, mandamos um documento para a direção vai mandar esse documento para a reitoria vai discutir em tese com o governador. Né? E chega lá. Mas olha lá, e o movimento estudantil vai fazer o mesmo caminho, beleza? Qual é uma pergunta agora, qual é a probabilidade da gente se desmobilizar nesse processo burocrático? A tese que eu defendo é muito alta, é elevada. A probabilidade de nos desmobilizarmos é muito elevada. Então, esse debate dito democrático já nasce, por si só, pernicioso, com o objetivo de ferrar o movimento, de desarticular o movimento. Então, veja só, o que eu estou defendendo aqui é que esse discurso de esgotar as vias democráticas nada mais não é que é simples, mas para ganhar tempo,
nada mais é do que uma ideologia do próprio Estado para quebrar qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de movimento social. Vamos fazer um ato, beleza, na Avenida Central aqui, que eu esqueci o nome aqui, Avenida, sei lá, Castelo Branco, deve ter, certamente, né? E aí nós temos que fazer um ofício solicitando para a PM e a Companhia de Trânsito do município autorização para caminhar pelas ruas. Protesto. Não, mas tem que esgotar as vias institucionais. Percebe? Esse discurso, quando não é algo infantil, ou seja, algo bastante consciente, é literalmente uma ferramenta para o desarmamento dos movimentos sociais, dos atos, enfim, dos movimentos sociais, dos movimentos organizados. Né? Isso vai assim, ó, não é como uma luva, olha, coincidência, não é coincidência. Isso é planejado, isso é programado. Vamos dar um exemplo mais doméstico ainda. Só para a gente não perder a tese central de vista. Ou seja, todo esse discurso de que tem que esgotar o debate, etc. e tal, até porque estão morrendo de medo da greve, né, etc. e tal, que já está rolando em vários lugares, é justamente para poder travar e desmobilizar. Desmobilizando, né, enfim, conserva-se a ordem. Né, e são os conservadores. Né? Ou seja, mais um exemplo. Quando você, por exemplo, se sente lesado, estou falando da ordem do Estado, beleza? E o Estado que nós vivemos hoje é o Estado burguês. Tudo bem? No Estado burguês, quando você se sente lesado, suponhamos que a sua conta de internet veio um preço, sei lá, o teu plano de internet custava R$60, tudo bem? Aí veio R$280. E aí você, para usar as vias institucionais, o que você faz? Você faz um requerimento à tua operadora X lá que dá o serviço, presta esse serviço para você. Né? E aí ela vai dar uma resposta, né? Você, olha, eu fui lesado, veio um valor aqui que não é o valor que eu necessito. Para isso você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um documento, beleza? Você vai ter que digitar um documento, máquina de escrever, o computador, problema é seu. Se for computador, tem que ter uma impressora também, beleza? Ah, não tem computador? Não tem impressora? Vai ter que ir numa lan house, vai ter que ter uma grana. Ah, mas não tem lan house? Tem a grana. Mas a lan house é longe de casa, vai ter que pegar um busão. Não tem dinheiro para pegar o busão, ou ainda, tem dinheiro para pegar o busão. Pô, mas tem que ser na hora tal, eu trabalho, eu estudo, tá dando para sacar os entraves? Chega uma hora que você fala assim, é lógico, eu espero que ninguém vai fazer um troço desse, né? Mas quando o valor não é, tipo, R$60, num erro que foi para 200 e pouco, quando o valor é mais ou menos assim, ó, R$60 e vem 62, R$2 a mais na conta, muitas vezes o que acontece no nosso dia a dia? A gente acaba deixando quieto. Ah, voltou. Vamos pegar o mais doméstico para fechar esses exemplos aqui desse assunto, né? Não um assunto, mas da minha fala sobre esse assunto. Ah, voltou o troco, faltou um centavo. Toma uma balinha aí. A gente pega muitas vezes. Ou ainda a gente não pega, não, quer um centavo, se vira. Existe esse número arábico, 1, né, no sistema monetário brasileiro é real. Coincidentemente é o nome da moeda, né? É real, ele existe. Ah, mas eu não tenho essa moedinha aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa, eu vou ser individualista. Estou confessando. Eu não tenho nada a ver com isso. Se essa empresa não tem moedinhas de 1 centavo, né, no caixa para voltar de troco. Desculpa, eu nem vou brigar com o trabalhador também, que ele está ali trabalhando, ganhando dele, sendo extraído mais valia, é o extremo do cara. Mas, ou seja, voltar-se a um troquinho, que seria 1 centavo. Muitas vezes a gente vai reclamar, a pessoa fala, não tenho, e muitas vezes o que a gente faz? Deixa quieto. A pessoa vai falar assim, orienta assim, olha, eu não tem como te voltar, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Você vai ter que ligar 190, esperar a viatura chegar, fazer um boletim de ocorrência e tal, abrir um processo na vara civil, né, para receber 1 centavo. Tá dando para ver toda a burocracia que existe? O que normalmente é mais fácil acontecer? Deixa quieto, vai 1 centavo. Pegando de dinheiro, em relação a dinheiro. Em relação a bolsas, em relação a viagens para o exterior, estou falando de intercâmbio, né, etc., tem todo um trâmite burocrático entre os estados. Né, e muitas vezes a gente abandona isso. Né, então eu estou dizendo aqui que estou argumentando uma contra-tese, uma antítese, né, pode falar assim também, de que esse discurso de buscar as vias democráticas nada mais é do que uma ideologia para poder travar ou desmobilizar, os movimentos em luta. É uma arma histórica isso, né? Isso é de uma... Eu vou ser bem assim, pode parecer um pouco de arrogância, espero que vocês não pensem isso, né? Mas pode até soar. Mas é de uma obviedade isso, porque assim, é tão antigo, é um recurso tão antigo do Estado burguês, né, que era para ser de uma obviedade para todos, né? Mas em muitos momentos isso não é tão óbvio assim. Muito bem. Hoje nós finalizamos esse texto do Ciro Flammarion Cardoso. A primeira aula, então revisão geral. Primeira aula. Fiz uma problematização. Estou emendando já, então, todo esse bate-papo agora aqui com uma revisão. Eu fiz uma primeira aula falando sobre
algo que é totalmente pertinente em relação ao que nós estamos discutindo aqui agora. Conceito de classes sociais, né? Saiu de mim no último dia ali. Esse conceito de classes sociais, que eu apresentei aqui para vocês, é um conceito. De novo, eu vou chamar todas as vezes, já chegar uma hora de vocês vão enjoar, você fala, pô, toda hora eu tô falando certinho e definido? Pois é, ele é muito importante, né? É um conceito de classe social. E eu vou dizer, é um conceito extremamente forte nas ciências humanas. Quando eu digo ciências humanas, eu estou querendo dizer, para além do nosso curso de ciências sociais. É um conceito forte dentro da sociologia, que vai influenciar, evidentemente, as ciências sociais, a história, enfim, todas as ciências humanas. Tudo bem até aqui, Sala? E eu disse, na primeira aula, foi uma introdução geral, que nós estudaríamos aqui uma história crítica. Ou, posso falar assim também, história problema. Uma história que problematiza as coisas. Então, nada mais pertinente do que começar, eu fui assim que comecei a disciplina, falando sobre luta de classes. Então, certo, não é só a questão de existirem classes sociais, mas é de buscarmos compreendermos as classes sociais em seus antagonismos, em seus conflitos. Tudo bem? Em suas lutas. Luta de classes. E eu tentei dizer, e hoje nós começamos já dessa forma, né? Tentei exemplificar na primeira aula algumas coisas domésticas de como essa luta de classes se mantém, se apresenta e ela está assim permanente no nosso dia a dia. Quando eu falo uma história problema, é aquele tipo de história que vai tentar entender o mundo do jeito que ele é, da melhor maneira possível, é claro. Professor, significa então que nós vamos entender todas as coisas que acontecem no mundo, mas só Deus, lembra? Falei na segunda aula. Só Deus, só as ideias metafísicas conseguem dar conta de tudo. Né? O historiador, o cientista social, o assistente social, o filósofo, enfim, o cientista político, a gente vai estudar parte dessa totalidade toda. E de que forma que o historiador vai estudar, no caso aqui a proposta para o curso de ciências sociais, a proposta da disciplina? De forma crítica, de forma a problematizar a história, problematizar a sociedade. Tudo bem até aqui? Não aceitar, ou ainda, lançar um olhar de harmonia para aquilo que não está em harmonia. Tudo bem? Correríamos um risco tremendo de criarmos uma análise fantasiosa, ou um texto fantasia, tudo bem? Sobre o que é o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vamos estudar, que vivemos e estudamos. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tranquilas? Beleza? Então, essa história problema, ela é uma perspectiva também. Ó. Vou voltar aqui no artigo definido. Né? É uma perspectiva. Tudo bem? Mas por que essa perspectiva? Porque o programa determina. Beleza? Se o programa não determinasse, eu daria da mesma forma assim. Tranquilo? O Estado põe. Olha que coisa louca. Tradição. O Estado, esse Estado que eu falei agora aqui, representa um grupo hegemonicamente em relação à demanda do poder. Ele propõe que a universidade pública, então, do Estado, ensine uma história crítica. Olha que legal. Por que isso acontece, sabe? Deixa eu repetir. Eu estou falando que a disciplina nossa é uma história crítica, vai nessa vertente, porque o programa da universidade determina que seja uma história crítica, uma história problematizadora. Peraí, mas a universidade é pública? Por que ela está pedindo para formar de uma forma, ou ainda dar aula de história, de forma crítica, sendo que você acabou de dizer agora que o Estado é eu não disse com essas palavras, vou dizer assim, ó, um balcão de negócios da burguesia.
Por que eles estão fazendo isso? Então, se o Estado é burguês e se todas são rápidas, essa é, eu acho, pode ser rápida. Porque a universidade, enquanto uma instituição do Estado, ela não é plenamente vazia de luta e resistência. Porque nem todos os professores são pelegos. E nem todos os funcionários são tapados, professores, pessoal da administração, pessoal da limpeza, e nem todos os alunos são tapados. É também um espaço de disputa constante de luta. E se hoje nós podemos ensinar uma história crítica no curso de ciências sociais, não é porque mesmo o Estado falou assim, desenvolva críticas dialéticas com os alunos iniciantes que vão ser um dia cientistas sociais. Não é o Estado que falou isso, evidentemente. O que falou na década de 60 é tire a disciplina de história. É isso que o Estado falou e fez. Há um processo de luta, é verdade, mas não pode ser negado. Há resistência na universidade. Nós não temos o poder maior, não temos, claro que não. Mas há resistência, só para a gente entender, então, responder rápido. Por que isso acontece? É uma contradição. Se a gente ignorar que existem luta de classes, inclusive dentro da universidade, a gente não consegue entender por que existe isso. O Estado tem o uso da violência, o Estado reprime, e ao mesmo tempo o Estado, nas universidades, no caso essa aqui, né, ensina uma história problematizadora, crítica. Que contradição é essa? Se a gente não considerar, por exemplo, o conceito de classes sociais antagônicas, a gente não consegue nem entender por que essa contradição. Que se conseguirmos enxergar essa contradição. E por que essa contradição existe? Porque não é um espaço vazio de lutas, é um espaço em que a luta também acontece. Mas não simples. Aula passada nós entramos já no texto do Ciro. E eu chamei a atenção para dois momentos constitutivos de uma análise historiográfica. E eu diria, constitutivos de uma análise também nas ciências sociais, que é justamente o momento de crítica externa e de crítica interna. Tudo bem até aqui? Essa divisão tem que ser assim, eu coloquei dessa forma, para ficar em sintonia com o autor, que é assim que ele pensa, e apresentar melhor o autor para vocês, para que entendamos que é uma forma, olha de novo a criança comparecendo, uma forma de organizar a sistematização de uma apresentação, de uma pesquisa, etc. Uma crítica externa, posso chamar de análise externa, tudo bem? Uma crítica, uma análise crítica externa e uma análise interna. Pergunta para vocês responderem agora. Estou perguntando. São momentos separados? Análise interna e análise externa? Análise interna é algo separado da externa e vice-versa? Sim ou não? Vamos lembrar aqui desse fato de análise interna e externa? Análise externa é aquela que eu faço para além daquilo que eu estou analisando. No nosso caso aqui é um livro. Né? Então eu falei um pouco da biografia do Ciro Flammarion, contextualizei um pouco os anos 80 e 90 para vocês na aula passada. Isso tudo é análise interna, ou mentira. Crítica externa, análise externa. Né? Para poder situar, eu posso pensar assim, análise. A sociedade, que é a coisa que eu estou analisando, ou objeto, ou o movimento social, ou ainda a expressão humana, assim, não, porque eu estiver analisando que tipo de sociedade foi criada. Prédio, um regime político, uma constituição. Suponhamos que o nosso objeto de análise fosse a Unesp de Marília. Antes de cair para analisar
dos alunos, professores. Eu tenho que saber qual o tecido social que essa universidade foi criada. Tudo bem? É uma análise externa. E aí sim, quando eu caio de cabeça, centro fogo, eu uso muito essa expressão, quando eu centro fogo no meu objeto, só didaticamente. Só para uma questão de organizar o estudo. Porque análise interna e externa fazem parte de uma coisa que eu chamei, aula passada, totalidade histórica. Tudo bem, Sala? Tem como eu separar o tempo do Ciro Flamarão Cardoso com a obra que ele escreveu nesse tempo? Só para estudar, só para me organizar. Ok? Então, quando eu uso fazer análise externa, um objeto, posso falar assim, um objeto? Eu não estou desvinculando, não devo desvincular essa análise externa do próprio objeto, da análise interna. Em outras palavras, para que eu me faça bem entendido, uma coisa é o Jean, que analisa externamente o livro do Ciro Flammarion. Daí uma outra coisa, breca, aí começa uma coisa nova, que é o Jean que vai analisar o conteúdo do livro do Ciro. Não, sou o mesmo Jean. Alguém aqui viu algum processo kafkiano, ou ainda, sei lá, alguma metamorfose acontecendo? Do tipo, eu sou um, nós somos a um. Antes de analisar o texto, análise externa, e nos transformamos em um monstro terrível, com muitas perninhas, barrigudo e desajeitado, quando começamos a fazer análise interna. Alguém aqui já leu Franz Kafka? Beleza? Ou seja, não somos o mesmo ser humano, o mesmo ser social. Tudo bem? Agora, por que então você está falando? Porque sugere, né? Sugere uma divisão, análise externa e interna. Isso aqui é só para a gente melhor organizar nossos estudos, a nossa pesquisa ou ainda, enfim, a nossa leitura. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Hoje, nós vamos falar ainda nesse contexto. Observem que com o decorrer das aulas, esse papo de interno e externo vai se misturar. Por que isso acontece? Porque não são separados. Isso é uma forçada de barra. Separar assim é uma forçada de barra. Que não é mal. Não poderia ser, pode não ser mal vista. É para poder organizar. Eu vou, de novo, dar mais um exemplo. Para a gente pensar essa totalidade. Para a gente não pensar que uma coisa é fora da outra. Tudo bem? Eu acordo pela manhã. Tá, este corpo que vos fala, acorda pela madrugada. E aí, ao acordar de madrugada, vou fazer um café. Vou pegar um livro, vou ler um livro, até dar umas 6 horas da manhã, né? Depois das 6, eu vou tomar mais um café, né? Estou quase nessa, eu tô quase com cara de café, né? E, enfim, tô dopadinho já numa hora dessa, terceiro café. E aí depois começa, daí eu vou dar pela manhã, eu vou dar aula, tá dando pra sacar? Tô dividindo meu dia. Vou almoçar, a parte da tarde, vou fazer minhas leituras, vou escrever artigo, à noite, vou, enfim, vou dormir, né? Agora eu tenho que dormir, né? Enfim, eu vou dar aula ainda, depois eu vou dormir. Daí o que acontece? Dando pra sacar? A gente divide o dia, mas olha lá, pedacinhos, fatias, lâminas de Jean? Não, nem de vocês, nem de nós. É uma divisão metodológica para organizarmos melhor os nossos estudos. Tudo bem, sala? Tranquilos? Então, quando eu falo análise externa e interna, entenda que há uma divisão aqui só com uma proposta de melhor organizar e visualizar uma totalidade. Tudo bem? Tranquilos? Posso continuar? Então tá. Daí, a aula passada nós perguntamos, vou usar a expressão do Ciro, problematizamos. A história é uma ciência. E aí o Ciro fica lá 27 páginas para falar de um monte de autor que entende que não. Sim, a história é uma ciência. E quem me faria agora, qual é a definição sintética? Claro, rapidinho. Se quiser também demorar, pode ficar à vontade. A gente tem a manhã toda para discutir.
Qual que é a visão de história enquanto ciência do Ciro Flammarion Cardoso? Está claro que para o Ciro Flammarion, ele é um historiador. Ele está dizendo, a história é uma ciência, sim. Mas que tipo de ciência? Qual a definição que ele dá no texto de ciência? Da história ciência? Como é que é a definição? Alguém pegou isso aí no texto? Ok. Mais, quem dá mais? A ciência em construção. Fatos únicos, irrepetíveis, assim mesmo, passível de análise científica. E a definição literal que ele dá é essa, né? Ciência é uma história em construção. Ele está pegando isso emprestado do Mark Bloch. Agora vamos entender o que significa isso, turma? Dizer, afirmar essa tese, olha, a história é uma ciência em construção. Eu adoro dizer. Olha só. A história é uma ciência em construção.